Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre servidores. Nesse vídeo específico nós vamos voltar para o Synology NAS, porém a primeira etapa do vídeo você pode aplicar para qualquer tipo de servidor que você estiver utilizando. Tanto faz se você estiver utilizando um servidor na qual está rodando OpenMediaval ou que você está usando o NAS ou qualquer outro sistema operacional, você pode utilizar essas primeiras etapas. A segunda parte do vídeo vai ser mais específico para o Synology NAS, então se por acaso você quiser só assistir metade desse vídeo e depois parar de assistir, opção sua. Mesmo assim, o vídeo vai ser focado para como que você pode garantir que a velocidade do seu servidor vai ser maior possível. Como que você garante que toda vez que você estiver utilizando, o seu servidor vai ser reliable, vai garantir que está funcionando de modo correto, rápido, pouca latência e tudo está rodando de modo esperado e você não vai ficar esperando ou não vai ficar tendo qualquer perda de pacote. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Após vários vídeos explicando como que você pode fazer backup, como que você pode fazer aquilo e outras coisas, eu fiquei pensando, talvez eu não passei o básico do que você pode fazer para garantir que seu servidor esteja um pouco mais rápido ou para garantir que você consiga a maior performance desse servidor. Outra coisa também é, muitas vezes você começa a utilizar esse servidor e ao longo do tempo algumas coisas acontecem e você não sabe o que está acontecendo, porém o desempenho desse servidor é inferior do que era no começo. E daí você pensa que se precisa atualizar seu sistema, ou você pensa que simplesmente não sabe o que está acontecendo. Então eu decidi montar esse vídeo pensando como que a gente consegue montar um sistema, ou o que nós podemos verificar para garantir que o nosso servidor está funcionando no modo correto, modo rápido, como fosse no primeiro dia, e você estará utilizando o maior desempenho de toda a máquina que você fez. Então, eu fiz uma lista de algumas coisas que você pode verificar para garantir que a velocidade do servidor está sendo a mais rápida possível. Então, a primeira coisa que eu queria comentar é o cabo de internet. Muitas pessoas montam seu servidor e por causa de problemas ou a distância entre o computador e o seu servidor, eles não colocam o cabo de internet. Talvez eles até ligam o servidor diretamente no roteador e daí o computador que estaria entrando nesse servidor através do Wi-Fi. Qual o problema do Wi-Fi? O Wi-Fi não consegue oferecer a velocidade máxima na qual você conseguiria na sua rede. O que eu estou falando? Ele vai criar uma certa latência, ele vai ter uma redução de velocidades, não existe Wi-Fi no momento que consiga chegar a 1 GB de velocidade e você às vezes tem muita perda de sinal e a latência é maior. Por isso mesmo, a melhor opção é utilizar cabo, porque cabo é a opção mais segura, mais estável e a opção na qual garante que seus dados estão transmitindo de modo mais rápido possível. Porém, não necessariamente que todas as pessoas têm a possibilidade de utilizar cabo. Por quê? Às vezes tua casa já foi construída, já faz um tempo que foi construída, o teu roteador com seu servidor pode estar no primeiro andar ou no andar térreo e teu computador está no primeiro andar. Desse jeito, não seria interessante passar cabo, porque muitas pessoas não querem quebrar toda a parede para passar um cabo. Outras vezes você está em uma casa alugada e você simplesmente não pode quebrar a parede para passar um cabo na internet. E daí muitas pessoas ficam pensando, tá, o que eu devo fazer para garantir que eu consiga acessar esse servidor e ter o desempenho melhor, porque eu continuo utilizando o Wi-Fi. E eu vou te falar, tem outras opções que você pode fazer. Eu acredito que a maioria das casas tem antena. Basicamente, a antena na qual você pode ligar sua TV. Por isso mesmo, eu estava pesquisando e vendo qual seria uma das opções na qual você pode utilizar essa questão da antena para transferir seus dados. E existe sim. Se vocês virem aqui na internet, eu acredito que vocês conseguem achar no local onde vocês moram, porém você consegue achar esse MoCA Network Adapter. O que significa esse MoCA Network Adapter? Basicamente, ele vai utilizar a própria questão de TV, então você poderia ter um adaptador na qual você consegue dividir o sinal entre sua TV e para esse sistema. Desse jeito,
Um lado vai conectar próximo do roteador e o outro vai conectar próximo da TV. Uma das vantagens disso é que o coaxial é um cabo estável consideravelmente, e porque vai estar na mesma rede e todos os coaxiais estarão conectados no mesmo sistema, no mesmo ponto, então você conseguiria ter acesso utilizando esse sistema e conseguiria chegar numa velocidade bem próxima para o cabo da internet, pelo menos na questão 1 Gbps por second. Se por acaso você quiser mais, essa opção não vai ser a melhor, por mais que eles falam que essa velocidade pode ser high speed internet, ele vai ter um limite por causa que o coaxial não vai ter a mesma possibilidade de transmissão de dados como um cabo de internet. Porém, essa seria uma opção muito viável. Porém, mesmo assim, tem pessoas que não têm cabo de TV ou coaxial na sua casa. Daí vem a segunda opção. Eu realmente não gosto muito da opção, porém é uma opção que seria um pouco melhor que o Wi-Fi. E isso aqui seria a questão do Power Line. O que é essa Power Line? Basicamente, esse Power Line conectaria através da rede elétrica. Tente utilizar a conexão mais próxima possível, não coloque um monte de T, porque ele vai atrapalhar esse sinal. Porém, ele utilizaria a rede elétrica para transmitir o sinal de um lado para o outro. Então, você teria dois Power Line, um que estaria recebendo o sinal e outro que estaria transmitindo o sinal. Ele consegue uma velocidade mais alta que o Wi-Fi. Ele não é perfeito porque, principalmente se você tiver um cabeamento de eletricidade antigo, ou às vezes você tem alguma conexão ou fazendo alguma interferência que ele vai atrapalhar. Mesmo assim, esse sistema funciona muito bem e ele é um pouco melhor que o Wi-Fi. Então, essa primeira etapa seria tente criar uma conexão estável. Porque uma conexão estável é a coisa mais importante para você reduzir a velocidade ou a latência que você teria e você aumentar a velocidade de transmissão. Quando eu falo que a internet seria 1 Gbps, na verdade não seria 1 Gbps de download e upload. O que seria? Seria 1 Gbps na qual se dividiria por 8 bits e você conseguiria a velocidade máxima de download que estaria na faixa de 120, 115. Normalmente na minha casa eu consigo por volta de 112 utilizando Gbps, então para mim, se por acaso você está utilizando uma velocidade muito menor, se o Wi-Fi seria uma faixa de 12 MB, você está perdendo o desempenho do seu servidor porque você não está utilizando o cabo. Então, a segunda coisa que poderia afetar a velocidade do seu sistema seria a quantidade de capacidade que você está utilizando no seu servidor. Todos os servidores, normalmente, eles vão oferecer uma capacidade máxima, igual que vocês veem aqui na minha tela. Eu estou utilizando por volta de 60%, 55% da capacidade total do meu sistema. Se por acaso eu estiver chegando no próximo dos 80, ou chegar no próximo dos 80, a velocidade do seu sistema vai ser muito inferior, principalmente porque você vai ter que fazer indexação, o sistema vai ter que mover as informações de um lado para o outro e não consegue oferecer a mesma performance. Lembrando, isso só se aplica se você estiver utilizando hard drive. Se esse meu sistema tivesse só SSD, para mim tanto faz, não ia fazer diferença nenhuma, porque o SSD funciona de modo diferente, na qual ele não tem um disco que tem que gravar as informações nesse disco. Basicamente, ele seria todas as informações aleatórias e ele conseguiria ler todas as informações aleatórias. No caso do disco, porque ele vai ter que tentar ler de um disco, no outro e no outro. Se por acaso ele não tiver muito espaço, ele não vai conseguir mover esses dados para tentar otimizar o espaço. Então, por isso mesmo, se por acaso o seu sistema estiver chegando nos 80%, você vai ver que vai ter uma perda de eficiência, uma perda da velocidade que você poderia ter. Então, nunca deixe chegar no máximo do seu sistema, tenta fazer uma limpeza, tenta ver se por acaso você tem algumas informações necessárias que você poderia colocar como backup e assim por diante. No meu caso, eu tenho vários HDs externos, na qual as informações que eu não acesso muitas vezes, eu gravo nesse HD externo como archive ou um backup morto, na qual eu não preciso utilizar todas as vezes. Mesmo assim, garanta que essas informações que você moveu estão no lugar seguro, pelo menos 2 cópias se forem informações importantes, mas não deixe chegar nos 80% ou mais que 80%, porque isso vai sentir uma perda
razoável na sua velocidade ou na leitura, na qual vai aumentar a latência e vai demorar mais para gravar esses dados. Próxima etapa é, considerando que você já tem o seu cabo de internet, você tem todo o seu sistema conectado através do cabo e você tem uma velocidade de 1 Gbps. Muitas vezes a velocidade de 1 Gbps não é o suficiente para você fazer algumas atividades mais pesadas. O que seriam as atividades mais pesadas? Seria editar um vídeo. Se por acaso você quiser utilizar um vídeo através da internet, normalmente o bitrate vai ser na volta de 150 Mbps, na qual, quando você está fazendo essa edição, as informações não vão ser rápidas o suficientes para conseguir utilizar. E outra coisa, a internet de 1 GB já está no mercado por volta de 15 anos, e naquela época, 15 anos atrás ou 14 anos atrás, 1 Gbps seria o limite na sua internet, porém todos os restos dos dispositivos seriam um bottleneck. Now, com os dispositivos novos, os HDs funcionam de modo mais eficiente, seu sistema consegue ler os seus HDs de modo mais eficiente, e agora, normalmente, o bottleneck acaba sendo a internet. Eu, utilizando uma internet de 1 Gbps, como eu falei, dividido por 8 bits, seria na faixa de 125 Mbps, na melhor das situações, na qual eu acredito que eu nunca consegui chegar nessa velocidade máxima, porque se sempre tem alguma perda, sempre deve ter alguma coisa que vai limitar isso. E às vezes, e na maioria das vezes, isso acaba sendo seu bottleneck. Então, qual seria uma opção para garantir que você conseguiria umas velocidades mais rápidas? Utilizar adaptadores internet na qual oferecem velocidades mais altas, como um adaptador de internet para 10 Gbps ou 2.5. 10 Gbps talvez seria um pouco sobre o necessário ou muito mais que o necessário, porque 2.5 acaba sendo um valor bem mais acessível e ele tem uma eficiência muito grande sem você precisar trocar muito seus cabos. Se por acaso você tem Cat6, pode ser que o 10 Gbps não vai funcionar de modo correto como o de 2.5, que Cat6 vai funcionar tranquilamente. Por isso mesmo que 2.5 funciona e você consegue simplesmente comprar uns dongles ou simplesmente uns adaptadores na qual você pode conectar no seu computador e através do cabo da internet você pode conectar para o seu servidor. Lembrando, nem todos os servidores vão ter capacidade direta para 2 Gbps, porém se você estiver utilizando o Synology NAS, como eu estou utilizando no meu caso, eu teria 2 cabos de conexão à internet. Se eu vim aqui, eu teria LAN 1 e LAN 2, na qual cada um teria um IP address diferente, porém, porque eu estou conectando esses dois, eu consigo chegar a 2 GB e ele funciona de modo correto, sem problema nenhum. Se eu quiser investir um pouco mais, eu poderia comprar uma plaquinha para a qual poderia me oferecer 10 GB. Então, você poderia fazer essa opção para melhorar a velocidade. Outra coisa que poderia aumentar a sua velocidade, ou pelo menos a velocidade de leitura e escrita, seria diferentes RAIDs. Por que eu falo diferentes RAIDs? Porque se por acaso você tiver mais HDs, se todos esses HDs estiver funcionando como RAID, dependendo do formato de RAID que você fez, ele vai ter uma leitura mais rápida. Vamos supor que eu estou fazendo RAID espelho, então ele poderia ler as informações dos dois HDs. Ou um RAID 5. Se por acaso você tiver um RAID 5 e você tiver pelo menos 4 ou 5 HDs, isso significa que você vai ter a leitura aumentada, a escrita um pouco, não tanto, mas principalmente a leitura, por causa que ele vai ter as informações repartidas entre os HDs, na qual tem uma parte de cada HD, ou uma parte da informação em cada HD, e ele vai conseguir ler individualmente esses HDs. Lógico, se você tiver vários usuários conectando ao mesmo tempo, ele não vai melhorar muita coisa, porém, se você tiver 1, 2 ou alguns usuários conectando-os, ele vai conseguir ler algumas informações de cada HD, na qual vai oferecer uma maior velocidade. Só vai sentir essa maior velocidade se por acaso você tiver a placa de internet um pouco mais alta, como eu falei anteriormente. Se por acaso você estiver utilizando 1 Gbps de internet, não vai fazer diferença nenhuma, porque o bottleneck, ou o limite do seu sistema, seria tua placa de internet. Outra coisa é, no caso do Synology NAS, ele vai fazer indexação. O que significa essa indexação?
toda vez que alguma informação entra no Synology NAS, podendo ser vídeo, podendo ser alguns arquivos específicos, o Synology vai ler essas informações e vai criar uma indexação na qual ele vai adicionar essa informação no database do Synology para garantir que quando você quiser acessar ou você quiser utilizar o Drive, ele vai funcionar de modo mais rápido. Por isso mesmo, é interessante, se você não quiser criar essa indexação todas as vezes, você colocar para horários específicos ou fora do horário de trabalho. Se por acaso você tiver uma empresa, você poderia colocar essa indexação para rodar, vamos supor, um pouco mais tarde, lá pela volta das 8, 9 horas da noite, na qual ninguém estaria utilizando esse servidor. Se você colocar no horário que as pessoas estão utilizando, toda vez que um arquivo vai entrar no servidor, ele vai ler, ele vai verificar qual que é a informação, e daí isso vai deixar o teu sistema um pouco mais sobrecarregado, principalmente se tiver bastante escrita e leitura de vários outros arquivos. Então, tenha em mente, indexação é interessante você colocar um pouco mais tarde, a não ser que você esteja sozinho na tua casa, não tiver mais nenhum usuário, daí não vai sentir muita diferença. Se você tiver mais que um usuário, daí você vai sentir um pouco de performance ou uma perda de performance razoável. Então, desse jeito, nós chegamos à questão de melhorias que você pode fazer, na qual vai aplicar para qualquer tipo de sistema que você tiver, tanto faz qual sistema que você está utilizando. Agora, a próxima parte desse vídeo, a próxima parte dessas informações seriam mais focados para o Synology NAS, na qual algum desses aplicativos vai ter só no Synology NAS, porém você conseguiria ter outros aplicativos similares se você estiver utilizando outro sistema, tais como OpenMedieval ou TrueNAS. Porém, nesse caso eu vou falar especificamente do Synology NAS, então se você não tiver Synology NAS, a partir daí o vídeo não vai ser interessante para você, ou pelo menos não vai ser tão útil como foi a primeira etapa. Então, a primeira parte que nós vamos querer utilizar específico para Synology NAS seria acesso remoto. Por que eu falo acesso remoto? Muitas vezes você gostaria de estar utilizando o seu Synology NAS e você conseguiria estar utilizando o seu Synology NAS fora da tua rede. Muitas pessoas já de cara vão pensar na questão de uma VPN. Vamos instalar um Tailgate, ou vamos instalar um OpenVPN, ou vamos instalar outras informações para conseguir acessar essas informações. Porém, qual que seria a etapa na qual a pessoa iria fazer? Ela ia conectar através de uma VPN e utilizar SMB para conectar as informações, ou pelo menos ter acesso às informações. O problema é que o SMB não foi desenvolvido para ter um acesso com latência muito alta. O que eu falo latência muito alta? Porque toda vez que você estiver utilizando uma VPN fora da tua casa, as informações vão ter que sair desse computador, vão ir lá para o servidor, fazer o request, voltar para esse computador, fazer a leitura e assim por diante, vai e volta as informações várias vezes. O problema é que essas informações indo e voltando várias vezes, você cria uma certa latência, principalmente na questão de distância. Se você estiver utilizando o servidor, vamos supor, meu servidor está no Brasil e eu estiver na Inglaterra, essa distância vai fazer com que minha latência vai aumentar bastante e com SMB vai ter problemas, ele não vai funcionar muito correto, as informações vão demorar muito tempo para acessar, se você quiser editar alguma foto ou simplesmente você fazer alguma coisa um pouco mais pesada, não vai funcionar. Você não vai sentir diferença nenhuma se por acaso você só estiver utilizando Excel, Word, o pacote Office, alguns fotos, arquivos leves. Porém, a partir do momento que você começar a utilizar arquivos um pouco mais pesados, teu sistema não vai suportar utilizando SMB. Por isso mesmo que você teria outras opções se você utilizar. Uma das opções que você poderia utilizar seria o Synology Drive, na qual você poderia fazer o sync. Como a questão do sync, se por acaso você baixar o aplicativo do Synology Drive e conectar no seu computador, você pode fazer para ele só fazer backup, você pode fazer para que ele só copie as informações ou que ele mande e copie as informações. Se você colocar a opção sync, vai garantir que as informações vão ir dos dois lados. Então, todas as informações do seu computador vai ter uma cópia local, se por acaso você definir como cópia local, e vai ter uma cópia no seu servidor. Então, toda vez que você modificar uma parte, a outra parte vai ser modificada automaticamente, na qual garante que todas as informações estão presentes nos dois lugares,
porque você está utilizando as informações desse jeito, você garante que as informações vão estar no teu computador e você vai estar acessando com a velocidade máxima do seu SSD ou a velocidade máxima do seu sistema. Assim, o teu sistema vai funcionar de modo muito rápido e muito eficiente. Por isso mesmo que é interessante utilizar essa opção se você estiver utilizando o Synology NAS. Só que se lembre, se por acaso a tua internet for simétrica, você não vai sentir muita diferença, porém, muitas vezes as internets não são simétricas. O que significa? Significa que o provedor de internet oferece um download de 60 ou 70 Mbps, porém um upload de 5 Mbps. Então lembrando, quando as informações estão saindo do teu computador, indo para o servidor, ele vai estar copiando, o servidor vai estar fazendo download das informações e no seu computador ele vai estar fazendo upload. Quando ele fizer o caminho reverso, o servidor vai estar fazendo upload para a internet para teu computador fora está fazendo o download. Por isso mesmo, se por acaso a velocidade de upload não seja rápida o suficiente, você vai sentir uma perda ou pelo menos vai demorar muito mais tempo para fazer o download de um arquivo fora da sua internet. Por isso mesmo é interessante você ter isso em mente. Porém, lembrando, isso não seria a única opção de você fazer o download. Você poderia utilizar alguns aplicativos para acesso remoto. Como assim acesso remoto? Você poderia criar um sistema de conexão com acesso remoto, na qual você poderia remotamente acessar a sua rede e simular que você estaria em um computador específico dentro da sua rede. Desse jeito, a latência e outras coisas vão funcionar muito melhor, porque basicamente o computador na qual você está utilizando, ele só está copiando a tela ou ele só está vendo as informações da tela, e o computador que estaria fazendo todo o procedimento ou o computador que estaria utilizando toda essa memória estaria dentro da sua rede, na qual conseguiria ter acesso máximo que a tua rede permite em relação ao servidor, na qual a latência vai ser menor, porque não muitos dados são necessários para ser transmitidos na internet. Lógico, se você estiver muito longe, a latência vai ser mais alta, porém você pode continuar trabalhando nesse computador sem problema nenhum. Então, desse jeito, nós falamos algumas coisas na qual você pode fazer para melhorar a eficiência do servidor ou pelo menos ter uma melhor experiência, porque muitas vezes você não para pensar nessas informações e você não consegue ter a melhor eficiência possível. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Se por acaso você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!